Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa de hoje, Água Viva. Que nós possamos estar atentos, que o Espírito Santo vai falar no nosso coração através do Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que lhe revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, neste evangelho de hoje, nós percebemos aqui a profissão de fé de Pedro e também o primeiro anúncio da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. O que quer dizer, meu irmão, minha irmã? Cesareia de Filipe, nos tempos de Jesus, era uma cidade pagã que cultuavam deuses pagãos. O Império Romano não prevaleceu sobre o reino de Deus. A igreja nunca será derrotada, pois ela é guiada pelo Deus vivo. E meu irmão e minha irmã, nenhuma divindade tem poder maior do que Jesus. E ali, nessa região, estava então cultuando esse Deus pagão. E aí, Jesus, estava aí nessa região, anunciando o teu evangelho, e eu vejo a dificuldade de Jesus ali naquela região, pois o povo ali estava, acostumado
cultuando esse Deus pagão. E aí, Jesus, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, eles responderam, então os discípulos responderam, porque o povo dali, daquela época, uns falaram, né? Ah, é João Batista, outros é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Por quê? Eles estavam confusos, eles ainda não tinham reconhecido Jesus como o único Senhor e Salvador, pois eles estavam ainda enraizados, cultuando seus deuses pagãos. E aí a palavra vai dizendo para nós, no versículo 15, então disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus estava perguntando aos seus discípulos, né? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã, Pedro experimentou o sobrenatural de Deus, pois não foi a carne que revelou ele, mas foi o próprio Pai que revelou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, e nós, nos dias de hoje, será que nós estamos reconhecendo Jesus como o nosso único Senhor e Salvador? Será que nós estamos reconhecendo Jesus como Simão Pedro reconheceu? Jesus é o Filho do Deus vivo que veio a este mundo para salvar cada um de nós. E quem põe a esperança em Jesus Cristo, o mal não prevalece sobre a sua vida. E aí, meu irmão e minha irmã, o próprio Jesus falando, Jesus então declarou, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Veja, né, que tamanha graça que Pedro, né, teve ali naquele momento. E nós sabemos que Pedro, ele era um cara muito complicado de lidar com ele, né? Pedro era nervoso, e é ponto que ele, como diz, lá quando o soldado estava para pegar Jesus, né, para ser crucificado, ele foi, tirou a bainha, tirou a bainha, a espada da bainha e cortou a orelha lá do soldado, né? Então Pedro, ele era aquele que não gostava de tolerar desaforo, né? E meus irmãos e minhas irmãs, nós, nesse dia de hoje, nós temos que ter muita sabedoria, né? Para a gente não ficar assim muito nervoso, né? Porque hoje, qualquer coisinha, a gente fica nervoso, né? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, voltando aqui na meditação do Evangelho, então Pedro, ele experimentou o sobrenatural de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus disse, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Meu irmão e minha irmã em Cristo, essa pedra simboliza o próprio Deus. E se a nossa fé estiver fundamentada em Jesus, o mal também não vai prevalecer sobre nós. Meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja de Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Que possamos estar sim com Jesus em todos os dias de nossa vida aqui na terra. E estar com Jesus não significa que nós não vamos ter problema. Ou melhor, quando nós estamos com Jesus, muitos problemas vêm aparecer na nossa vida, né? Porque o mal, ele incomoda quando nós voltamos para o nosso Deus. Veja bem, né? Os apóstolos, muitos foram martirizados, né? E quem coloca a sua esperança em Jesus, meu irmão e minha irmã, mais cedo ou mais tarde, as provações vêm, as dificuldades vêm, mas é nesse momento que nós temos que ficar firmes, né?
E nós não podemos negar Jesus. E quantos estão negando Jesus nos dias de hoje, né, gente? Quantas coisas a gente está vendo aí, né? No mundo religioso, fora do mundo religioso, tantas coisas contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Jesus é o Messias prometido do Pai, que veio a este mundo para salvar a cada um de nós. E meus irmãos e minhas irmãs, será que nós estamos colocando a nossa esperança no Deus vivo? Ou será que estamos colocando a nossa esperança nas coisas transitórias desse mundo, né? Tudo vai passar aqui nesse mundo, né? Só Jesus não vai passar. A verdade de Jesus não vai passar. Meu irmão e minha irmã, então, que nós possamos colocar a nossa, né, esperança nesse Deus vivo, essa pedra que hoje aqui fala no Evangelho, simboliza para nós o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. E quem coloca a sua esperança em Jesus tem a certeza da vitória. E quem coloca a sua esperança em Jesus, meu irmão e minha irmã, o mal não prevalece. O mal, ele vai nos tentar de todas as formas para nos tirar da presença de Deus. Mas Deus, ele vai dar força para nós, né, sair vencedores. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus dizendo também no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, para nós católicos, Pedro foi o primeiro papa da igreja. E nos dias de hoje, a igreja é dirigida pelo Papa Leão XIV, a quem nós católicos devemos o dever da obediência. E meu irmão, minha irmã, um ponto muito forte também que o Espírito Santo me colocou. A igreja é guiada por pecadores, cheios de falhas. Mas Deus conferiu a Pedro o poder de ligar e desligar pelo poder do Espírito Santo. Então, para nós que somos católicos, nós devemos a obediência ao nosso Papa Leão XIV. Que nós possamos rezar por ele, e rezar também por todos os nossos dirigentes, né? Os nossos bispos, os nossos sacerdotes, né? Que nós possamos realmente orar pela igreja, porque a igreja precisa, né, de muita oração. Então que nós possamos sempre estar com nossos joelhos dobrados, sempre rezando, adorando o nosso Deus e também rezando pelo Papa e pelos nossos dirigentes. E aí, caminhando para terminar essa meditação de hoje, a gente percebe aqui também que Jesus, no versículo 20 até o 23, veja bem, em seguida recomendou a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Então Jesus, ele não queria, né, que ninguém reconhecesse ele ali, né? Mas, como diz, com toda certeza o povo começou sim a reconhecer o poder de Deus, pois aí a palavra vai dizendo para nós, a partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. E nós, né, sabemos que Jesus, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele veio pregar o amor, pregar a paz, né? Muitas pessoas reconheceram ele, certamente aqui, esse povo, né, que estava aqui cultuando esse Deus pagão, certamente muitos voltaram para Deus, né? E meu irmão e minha irmã, e nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz para a nossa salvação, né? Tanto sofrimento, né? Desde o nascimento, desde a anunciação, né? Nossa Senhora já sofria ali, né, com São José, toda aquela perseguição, né? Depois que Jesus nasceu também, a perseguição, e assim Jesus, ele veio, né, para salvar, para nos conduzir à vida eterna. E então, né, Pedro, como eu falei para vocês no início da pregação, né, Pedro ele era um cara muito complicado, né? E Pedro, ele teve seus momentos de fraqueza. E aqui, um momento de fraqueza de Pedro, veja bem. Então Pedro chamou o
a parte começou a censurá-lo. Aqui o diabo já tinha entrado no coração de Pedro, tentando desviar Pedro de Deus. Veja bem o que Pedro disse, né? Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Então o diabo, ele tentou tirar Jesus, né, do foco, né? Tentou, né, desviar Jesus, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, diz. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então, nós que somos cristãos, meu irmão, minha irmã, nós temos que orar para não cair na cilada de Satanás, pois Satanás, ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus, mas ele não vai ter vitória. Que nós possamos lutar, orar e vigiar, né, para não cairmos na tentação do demônio. E quantos têm caído na tentação do demônio, né, gente? Nós temos que orar, porque o diabo é o pai da mentira. E ele não aparece feio, não. Ele aparece com coisas bonitas, né? Ele vai tentar de todas as formas nos desviar da presença de Deus. Mas que nós possamos estar com a nossa fé fundamentada, enraizada em Jesus, que é a rocha firme. E com Cristo nós vamos sair vencedores diante de todo o mal. Que Deus abençoe a cada um de nós. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos evangélicos, para todos os irmãos católicos e também a você, né, que está aí do outro lado, né, todas as quintas-feiras, né, aqui acompanhando a meditação do Evangelho. Agradeço também ao Henrique, que me auxiliou aqui na mesa de som. E assim eu peço também a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.